Você já ouviu falar sobre desafios na internet? O desafio, por exemplo, como o do desodorante. De repente tu já ouviu isso, o pessoal falando na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade. Quer saber um pouquinho mais? Um assunto muito importante para ti, para toda a tua família. Então, não sai daí, roda a vinheta porque depois tem mais. O Na Nuvem está no ar, gente. Olha, eu tenho certeza de que esse programa ele vai trazer um conteúdo muito relevante, porque talvez, muitas vezes tu tá lá olhando as notícias e passa lá o desafio na internet, uma pessoa morreu, desafio na internet, desodorante, um adolescente morreu e a gente passa tão rápido, não é verdade, Ari? Que às vezes a gente nem entende o que está acontecendo porque, na afinal, internet. essas notícias se parecem muito distantes da nossa realidade. E a gente diz, isso aí é uma coisa tão bobinha que a galera nem tá. Porque às vezes, sabe o que acontece, Giba? A gente não leva em consideração que isso sim é um perigo real e mais próximo do que a gente imagina. Infelizmente, até tende a aumentar, né? Pela facilidade de estarmos na internet, nos filhos, sobrinhos, amigos. Às vezes a gente acha que o perigo é só o que está fora de casa, mas infelizmente hoje em dia o perigo está dentro de casa. Para nos acompanhar nesse assunto, vocês já conhecem eles. A gente está aqui no estúdio com a Maria e com o Antônio Lessa. Vem cá, eu tava na dúvida, é Antônio Lessa? O Lessa é o sobrenome? É. Antônio Lessa, só que ninguém me chama de Antônio. Eu falei pro Giba, o Lessa é sobrenome, Antônio é o nome. É o nome. Mas, ninguém me chama de Antônio. Só Lessa, então... Só a Maria te chama de Antônio? Só. Chama de Antônio. De meu amor, né? E quando tá brava com ele? Antônio Emanuel. Porque ele tem Emanuel no nome, sim. É uma história que depois a gente conversa. Foi um milagre. Um milagre que Deus fez na vida dele. Quando quer botar moral, vai falar Antônio. Gente, obrigado por estar junto com a gente. A gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto. Tenho certeza que vocês vão acrescentar bastante. E também de forma online, vocês já conhecem eles, porque já participaram aqui outras vezes. Tá o Gustavo, a Josi e a Gemima. Olha aí, povo lindo! Fala pra nós, da onde que vocês estão falando, que é importante a galera também saber que vocês não estão nos estúdios da Rede Super em Belo Horizonte. Nós somos de Coração de Jacuípe, na Bahia. Bahia, povo lindo. São nordestino também, que nem a Maria. Da capital do Rio. Tu tá no Rio de Janeiro, Gustavo? Terra do calor, do verãozão, 40 graus. Da cidade maravilhosa. Já caminhou em Copacabana hoje? Já fiz meu roteiro da novela de Manuel Carlos. Só que não. Já tomou, porque a visão que nós temos do Rio de Janeiro é assim. Todos os moradores do Rio de Janeiro acordam cedo, caminham no calçadão de Copacabana, toma uma aguinha de coco. E aí, depois do meio-dia vai trabalhar, 5 horas está em casa de novo, aí vai curtir ali na Lapa, só isso. É isso mesmo. Eu e a Ari, a gente foi pela primeira vez no Rio de Janeiro. Me apaixonei, gente. Primeiro a gente se apaixonou pelo Rio de Janeiro, a gente gostou muito, muito mesmo. Gente, é lindo. Mas a gente tinha essa impressão, a gente se hospedou ali em Copacabana e a gente disse, vamos dar uma caminhada aqui. E a gente foi caminhar, na verdade só quem estava caminhando era turista, porque morador mesmo ninguém estava caminhando. Mas não vou negar, meu povo, que quando eu estava fazendo isso, eu disse pro Senhor, eu nasci para essa vida. Ela nasceu para caminhar em Copacabana, tomar água de coco, muito bom. Gente, até me esqueci o tema do programa de hoje. Desafios na internet. Desafios na internet. Eu já vou começar diferente, tá bom? A gente vai começar já trazendo uma notícia. Em cima dessa notícia, nós vamos trazer a perspectiva do que nós já conhecemos sobre o assunto. Então, vai ser lançada a notícia agora. Isso. Olha só isso. Isso aí é uma menina argentina. A garota de 12 anos morre após tentar desafio do apagão no TikTok. Então aqui a gente tem algumas ênfases a dar no assunto. Primeiro, é uma adolescente.
pré-adolescência entrando para a adolescência. Esse é o público hoje sendo afetado. Segundo, ela não só estava no desafio, existe uma consequência, ela morreu. Diante do quê? De um desafio. Aonde? No TikTok, numa rede social. Então é isso que a gente quer trazer hoje. Preste muita atenção, tu que está comigo agora ao vivo, tu tá na rede super, tu está assistindo agora, ou tu está de repente no YouTube. E tu diz, esse assunto não é comigo, é contigo sim. Não sai da televisão nesse exato momento, não desliga, não troca de canal, porque isso é muito pertinente, é um assunto muito sério, talvez um dos assuntos mais sérios que a gente já trouxe aqui, junto com outros, né? Mas preste muita atenção. Junto com vocês, né? Acho que a Gemima tem perto, tem o quê? Quantos anos tem a Gemima? 16, 17? 14? Não, muita idade não, pelo amor de Deus, não sou velha não. Tu tem quantos anos, Gemima? Eu tenho 14. Ah, tá nova, tá nova. Mas, dentro desse assunto, o que vocês já ouviram... Ou já viram? Ou já viram sobre isso? Que vocês já ouviram, não o que vocês sabem ainda. Não, o que vocês já ouviram e viram sobre esse assunto. O que eu já vi, eu já conhecia sobre essa notícia, já dei um spoiler aqui. E quando eu vejo essas coisas em relação a desafios do TikTok, eu imagino, tipo, como a gente tem a necessidade de aparecer, de ser popular. E às vezes pode trazer um risco à nossa vida, né? Porque como a gente viu na notícia, essa garota morreu tentando fazer um desafio, que é o desafio do apagão. Isso. Quem mais? Antônio, tu já ouviu? Não ouvi, mas isso deixa uma pergunta a gente refletir, né? Qual o preço de ser visto? Boa. Né? Diante disso tudo que a gente tem visto no TikTok, no Instagram. Então fica essa pergunta, qual o preço da gente ser visto? Então isso mostra muito a menina de 12 anos, né? Em torno de ser vista, acabou cometendo o que cometeu, quantas outras pessoas que a gente nem imagina que passam sobre isso. E o Instagram, o TikTok, tá tudo aí para nos mostrar que existe um preço a ser visto. Existe uma ação para você fazer para que através dela você possa ser notado. E existe um preço e o preço foi esse. Bom, Gustavo? Realmente, né, quando a gente tem notícia, conhecimento desses desafios, geralmente não é por algo bom, né? Sempre alguma consequência grave que acontece, né? Ou a pessoa vai para o hospital, nos casos mais extremos a pessoa sempre morre, mas a gente deve sempre incentivar os bons desafios, por que não, né? A internet é uma ferramenta dupla, né, que da mesma forma que a gente pode usar para coisas ruins, como as pessoas fazem nesses desafios, a gente também pode cultivar coisas boas e por que não também cultivar desafios bons. Teve alguns anos atrás que ficou muito famoso, que é o desafio do balde de gelo, que era justamente para conscientizar as pessoas contra a esclerose, né? E aí juntou-se a arrecadação para puxar o tratamento de muitas pessoas. Então, por que não a gente incentivar os bons desafios, coisas que vão produzir algo bom, para que esses desafios ruins que levam consequências ruins possam ser apagados ou deixem de lado da fama do que está viralizando na internet. E uma coisa que é interessante a gente pensar, que geralmente, né, grande parte das pessoas que fazem esses desafios está na faixa etária da adolescência. E a faixa etária da adolescência já é uma faixa, assim, todos nós passamos, mas muitas vezes a gente, quando é adulta, a gente diz, a fase da adolescência é a melhor que tem. É a melhor que tem porque a gente tem uma amnésia na adolescência que a gente não lembra do que era aquela transformação, aquela luta, aquela função na escola, né? Então, muitas vezes a gente não lembra porque, né, Deus fez isso com a gente para preservar o nosso cérebro de muitas coisas. Mas é uma faixa que existe uma imaturidade, eu não digo uma imaturidade de forma pejorativa, mas é uma imaturidade cognitiva do cérebro entender causa, consequência. Então, muitas vezes o adolescente ele vai olhar um desafio na internet, ele vai olhar para o time que ele quer fazer parte, da tribo que ele quer fazer parte, e ele quer se tornar o quê? Conhecido naquela tribo. E às vezes ele não pensa na consequência do que aquilo pode chegar.
como infelizmente, né, a perda da vida nem essa Argentina passou. Então, eu acho que é importante a gente discutir sobre isso, sobre causa e consequência. Da gente pensar que, às vezes, é preferível não ser reconhecido, não participar de um desafio para manter o quê? A nossa saúde, né? E mais isso é um desafio diante da tecnologia que a gente tem hoje, porque a gente tem acesso a tudo. Até o TikTok fez recentemente eu vi uma propaganda sobre um mecanismo que os pais pareiam o TikTok do filho, é tipo isso, assim. E aí os pais conseguem ver o que os filhos estão acessando. Vocês têm TikTok? Não. Não. Vocês não têm TikTok? A única rede social que eu tenho é o Instagram. Muito bem. O Gustavo tem uma cara de que tem TikTok. Sempre tem que ficar de olho aí o que tá viralizando, o que tá... Líder de jovens, né? Não prometer. O Gustavo lidera os não nossos jovens lá, lidera os nossos jovens e cuida também do TikTok, que o Campus Online tem o TikTok também, então não tem problema. Gemima, tu tem TikTok? Não, graças a Deus. Eu prefiro me poupar de toxicidade. Muito bem. Josi, tu tem TikTok? Não, só o Instagram mesmo. Eu já tive TikTok, mas preste atenção em algo que eu vou falar pra gente que tá aqui pra vocês. O desafio da internet é difícil até nós discutirmos pela falta de informação muitas vezes. Pensa o seguinte, nas escolas, a galera 12, 13, 14, 15 anos, um pouquinho menos, 11, 10, 9... existem desafios propostos por influenciadores. Então, são níveis de desafios, é como se fosse um jogo online, só que na vida real. Então, esse influenciador, ele vai literalmente influenciando essas pessoas a passarem e a cumprirem determinadas etapas, fases. Conforme essas fases vão passando, esses desafios vão passando, vai dificultando, vai ficando mais difícil. Então, por exemplo, a gente viu uma notícia de uma menina, mas são vários e vários já adolescentes que perderam a vida. Sem falar aqueles que a gente nem sabe, né? Não sabe. Que nem perderam a vida, mas então, por correram exemplo, risco. tem o desafio do desodorante. O desafio do desodorante é o desafio que tu dispara, né, a válvula dentro da boca a ponto de inalar toda aquela toxina, tudo o vapor totalmente e, enfim, gera toda uma questão. Só que isso é extremamente perigoso, um perigo de morte, né? O do apagão é o ponto, como é que se fala a palavra? Asfixia. Asfixia. Como é que é, gente? Asfixia. Isso, é o que eles falaram exatamente agora. Aonde há o ponto de apagar. Então, quem consegue apagar e daqui a pouco voltar, vai pulando a etapa, ou vence. Só que daí tem o perigo do quê? No momento de não voltar, né? De tu morrer. Só que isso no mundo digital e entre amigos, isso é uau, tu tá conseguindo, tu tá te desafiando. E mesmo que não tenha uma questão de influência de outros, o adolescente quer se autodesafiar. Ele quer se dizer assim, eu consigo, eu vou avançar. Talvez, eu não sei, mas talvez pode ser uma questão, porque todos nós já fomos adolescentes, ou tá passando, mas é questão de, cara, o que passa na cabeça do adolescente fazer isso? A Ari falou, tem uma questão da fase imatura, mas também tem a questão de eu preciso ganhar a confiança dos meus amigos, eu preciso fazer parte desse grupo. E eu quero me desafiar, cara. Eu quero tentar algo novo, porque a adolescência é uma fase de descoberta. Sem falar na pressão que muitos sofrem por pressão, muito bom. Se você não participar, então você é o fraco da turma. Se você não participar, é porque você tá com medo. O medroso aí. Aí já entra outras questões. Eu tava botando aqui agora, gente, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu tava botando aqui agora no Google e pesquisando aqui os desafios. Aí tem ali o desafio da água,
da água quente. Eu sei lá o que eles fazem com essa água quente. Olha só, bota a água a ferver, enquanto... É umas coisas assim, cara. E beber água fervente é um desafio. Isso aqui pode queimar o esôfago, queimar a garganta. Só que um adolescente não consegue raciocinar isso a tempo. Então a importância da gente estar conversando isso e tipo assim, senta com teu filho, senta com teus amigos, diz, ei, cara, tipo assim, tenta se envolver e entender a realidade. Parte muito também do falso entendimento que crianças e adolescentes têm, que nada de ruim vai acontecer com a gente jamais. Só acontece com o outro. Só acontece acidente, só acontece com o amiguinho do lado, com a gente nunca vai acontecer. E essa semana a nossa professora estava falando que ela alertou a filha dela para não colocar o dedo na tomada. Filha, não coloca o dedo na tomada porque vai dar choque. Só que aquela criança, ela não sabe o que é um choque. Então ela absorveu, só que ela não podia colocar o dedo, então ela colocou uma chave. Levou o choque da mesma maneira. Quando ela descobriu que era choque, ela pensou, opa, eu quero manter distância disso aqui. Então a gente não tem uma noção do que é uma água fervendo na nossa pele, do que é toxinas dentro da gente. Então, não que a gente precise passar para saber, mas a gente tem que aproximar o fato concreto para a mentalidade desse jovem, para que ele realmente se espante, que ele fique com receio de fazer aquilo. Muito né? bom. Deixa eu só falar aqui, amor. Alguém já ouviu falar sobre o desafio da baleia azul? Eu já ouvi falar. Eu ia comentar, inclusive. Já ouviram? O que vocês entendem pelo desafio da baleia azul? O que eu entendo sobre o desafio da baleia azul é que é um aplicativo que influenciava as pessoas a se mutilarem, a realmente se machucarem. Teve várias notícias, acho que foi lá nos anos 2017, 2016, né, desses anos. Só que finalmente acabou encerrando, mas não deixa de ser um desafio perigoso e que estava tirando a vida de várias pessoas, né? Pela fama. Não só pela fama, mas a questão, tipo assim, o ser humano normalmente, dentro da gente, a gente gosta de ser desafiado. A gente sempre tem aquela coisa de querer mostrar que a gente consegue fazer alguma coisa. Quando a gente está em grupo, a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer desafiar, a gente quer conseguir aquilo. E a baleia azul fazia uma sequência, não te mandava você se mutile agora. Era uma coisa que era induzida aos poucos, como o pastor já falou, eram fases, você vai passando, vai experimentando, vai provando, você conseguiu passar do nível 1, vamos pro nível 2, 1, 3. É sempre esse convite de vamos ir a mais, e acaba levando a tragédia. Uma das coisas... Pode falar, Maria. Desculpa, pode falar. só que também o que me assustou muito nesse jogo, que eu ia comentar com vocês, é que também ele foi uma válvula de escape para muitos que, no fundo, já queriam ter coragem até para chegar ao suicídio, porque aconteceu, infelizmente, esse jogo. Eles se sentiram unidos com a galera que também queria fazer a mesma coisa. Então, é só como alguém que está com fome e tem um prato de comida ali oferecido. E só basta alguém dar aquele empurrãozinho. Exato. Mas eu acho que uma das coisas que me faz também refletir, não sei se isso também faz vocês refletirem, de que é necessário nós retomarmos alguns princípios de família. Porque muitas vezes, não quero de forma alguma lançar sobre os pais uma culpabilização, mas é importante como família nós refletirmos o que de fato nós sabemos que fazem parte da vida dos nossos filhos. Porque muitas vezes pela aceleração do dia a dia, por um monte de coisa, e assim, um alerta até para os cristãos mesmo, que às vezes nós, lideranças dentro da igreja, a gente fica de domingo a domingo dentro da igreja e não sabe o que os nossos filhos estão absorvendo, não sabe o que os nossos filhos estão se alimentando. Então é interessante a gente entender o que eles estão se alimentando, porque às vezes a gente dá o celular que está na moda, dá a roupa que está na moda, a gente acha que a gente está suprindo, só que a gente está suprindo materialmente, não emocionalmente. Então, o que as pessoas dentro da minha casa estão consumindo? Porque às vezes os pais não sabem nem o que os filhos estão consumindo. Os pais estão terceirizando a educação. Se nós formos estudar a história do cristianismo e nós formos ver, antigamente,
quem educava os filhos eram os pais. O papel da igreja era ensinar a palavra, ensinar. Hoje os pais estão terceirizando a educação dos filhos para os líderes e para os professores. Ou seja, eu sei porque eu já fui pastor de adolescentes, hoje sou de jovens e ao decorrer a gente é de toda a família também. A cobrança dos pais em cima da liderança cristã pela culpa de que um jovem, um adolescente, uma criança está passando de uma falta de educação. Só que a educação, ela é nutrida principalmente pelo pai e pela mãe. Então, vem de casa. O líder espiritual, eu como pastor, eu ajudo ele a trilhar um caminho da palavra do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, mas aonde eu não tenho responsabilidade sobre essa vida. A responsabilidade é o pai e a mãe. Só que o pai e a mãe, ou os responsáveis por esse adolescente, por essa criança, eles estão dizendo, olha, estou aqui, eu estou muito ocupado, que nem a Ari falou, estou muito ocupado, a minha parte eu estou fazendo. A parte é o que eles dizem? Eu estou pagando as contas, eu estou dando um celular, eu estou levando para a escola. A minha parte. Não, a tua parte é educar, a tua parte é amar. E sem falar, uma das coisas interessantes, a gente está falando sobre desafios da internet, a gente está falando desses desafios que levam a pessoa a correr o risco de vida. Mas quantas vezes a gente, eu digo a gente adulto, os pais estão tão viciados tanto quanto os adolescentes em celular. Então, dentro de casa já não conversa mais, fica só ali. O adolescente, às vezes, está ali querendo conversar, ou o pai. Qual o momento que a gente para olhar gente, um na cara do outro? Eu fico nervoso demais. Olha essa notícia que legal que está no G1. Desafios da internet podem levar à morte. Saiba como tratar o assunto com crianças e adolescentes. Na última semana, a criança de 10 anos morreu em Belo Horizonte após inalar desodorante. Família contou que a ação de menino por ter sido motivada pelo desafio do desodorante. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, pai, mãe, uma coisa pra gente que tá aqui. Gente, a questão não é esconder o desodorante. A questão não é esconder o celular. A questão não é proibir as redes sociais. A questão é ensinar como usar. A questão é dizer assim, ó, existe o tempo, eu estou aqui contigo, deixa eu ver o que tu está acessando. Porque tem pai, tem mãe que não tem Instagram. Aí o filho, criança, tá no Instagram. Cara, faz o Instagram também para saber o que tá usando. Só para você saber o que está acontecendo no Instagram do seu filho. E acima de tudo, acho que nós como líderes, todo mundo aqui é líder, cristão, é ensinar o adolescente, a criança, todo mundo que está passando por nós, o caminho de Jesus. Quem é Jesus? Porque eu acho que nós só vamos combater, seja o que for, o bullying, desafio na internet, preconceito e racismo. É com amor, gente. É com amor, é com cuidado. E uma das coisas, assim, antes da gente... Se deixar eu prego aqui nesse dia, já vou fazer apelo no final desse programa aqui. Sabe que algo que fez eu refletir muito forte agora? Que o Giba estava falando sobre quando nós terceirizamos uma responsabilidade que é nossa. A família terceiriza que é a escola que tem que educar, a família às vezes terceiriza que é a igreja que tem que educar e às vezes nós como família não assumimos o papel e a responsabilidade que é nossa. E aí o mundo, ele infelizmente está mal, o mundo infelizmente está indo para um caminho, né, quem não tem Jesus das suas próprias vontades. A família, ela começa a se isentar de responsabilidades que são delas e aí depois ela quer criticar quando a escola quer ensinar sobre ideologia de gênero. A família, às vezes, nós queremos criticar, mas nós não falamos sobre desafios de internet, a gente não fala sobre sexo com os nossos adolescentes, à luz da palavra de Deus. Então, se nós não assumirmos um papel que é de responsabilidade nossa, alguém vai assumir. Infelizmente, contrário aos princípios da palavra de Deus, né? Nós não somos líderes de jovens, a gente caminha com o pessoal mais velho, jovens adultos, como a gente costuma falar no UP, mas eu acho que um ponto muito importante da gente refletir nisso são as referências que nós temos na nossa geração. Então, nós como cristãos, a gente às vezes vê alguém com bastante seguidor e a gente já fica naquela, poxa, mas isso aí que você está fazendo, tem que ter cuidado. E eu acho que a gente tem que manifestar mais isso. Quem é que os nossos filhos, eu falo até mesmo como nós e como vocês também, os nossos filhos vão acompanhar. Isso.
Então, se hoje a gente não cria essa mentalidade de quem é que vão ser, como é que nós vamos preparar a próxima geração para ser referência. Hoje nós temos tantas referências incríveis cristãos, tá aí o próprio André Valadão, o próprio pastor Márcio. Então, são pessoas assim que a gente tem que trazer isso, sabe? Essas referências e caminhar diante delas. O pastor Giba também é uma referência muito grande para os nossos jovens adultos. Então, se ele não fosse essa referência, as pessoas também vão olhar para ele, ver o que ele acompanha, o que ele faz, quem ele segue, quem ele compartilha. Verdade. E isso, diante de tudo isso, é justamente como você falou, pastora, trazer à luz da palavra tudo aquilo que a gente precisa ser debatido e discutido. Muito bom. Gente, o programa terminou. Já chegou Mais ao um. fim, meu povo. Mas tenho certeza que você que estava na sua casa aí recebeu muito bem. De repente está no trabalho, assistindo no celular. Olha, se tu está no YouTube, não esquece de comentar, porque nós queremos te ouvir. Queremos saber o que tu tá achando do programa. Não esquece de compartilhar também tu que está no YouTube. E se tu tá na Rede Super, olha, tira uma foto, marca a gente no Store lá, Pastor Giba, Pastora Ari, marca o Antônio, marca a Maria, o Lessa, marca o Gustavo, a Josi, a Gemima, marca a Rede Super, marca Jesus, marca a galera que tá aqui trabalhando também, marca todo mundo, marca teus amigos, teus vizinhos, marca todo mundo. Tchau, gente! Tchau, gente!